Diarios perdidos. La traición mortal que terminó en sangre y cambiará todo lo que conoces. En el corazón de una pequeña ciudad donde las sombras parecen susurrar secretos, Alice se topó con un antiguo legado familiar que amenazaba con desenterrar verdades no contadas. Los diarios de su abuela, polvorientos y amarillentos, esperaban pacientemente en un viejo baúl de madera. Allí, entre las páginas desgastadas, había un relato de amor y traición que no solo definiría su historia, sino también la de muchas generaciones atrás. Cada palabra parecía cargada de emoción, como si el papel mismo estuviera impregnado de los suspiros y lamentos de quienes lo habían escrito. Ella no podía creer lo que leía: un romance prohibido en tiempos de guerra, secretos que dormían en cada rincón de la casa familiar. Una vida marcada por decisiones desesperadas y un asesinato sin resolver que se ocultaba tras una fachada de normalidad. A medida que pasaba las páginas, el ambiente se tornaba más denso, como si el aire se soplase a través de un túnel oscuro. Pensó en su propia vida, en su reciente ruptura con Daniel, el prometido que había sido su mayor apoyo y su mayor dolor. La ira y la tristeza de su historia se entrelazaban con el pasado olvidado de su familia. ¿Cómo podía haber tantos hilos conectados entre personas que jamás se habían conocido? El clamor de las revelaciones amenazaba con ahogarla. Un rayo de luz iluminó sus recuerdos mientras trataba de entender el pasado de su abuela, con su amor prohibido y la traición que había dejado cicatrices. Sus palpitaciones aumentaban. Había algo más. Alice tomó el diario con manos temblorosas. Las palabras no solo hablaban de un amor, sino de un antiguo pacto, de promesas rotas y decisiones que resonaban en su propia vida. La ciudad, que una vez le pareció un refugio, se transformó en un laberinto de miradas y murmullos. Cada esquina parecía guardar secretos que no estaban dispuestos a ser revelados. Los nuevos personajes que comenzaban a aparecer en su vida, cada uno con su propia treta, parecían sacados de una novela de misterio. Con cada interrogante que se respondía, surgían más. ¿Qué papel jugaría Daniel en todo esto? Sus encuentros se tornaban cada vez más tensos, como si ambos supieran que el dulce sabor del pasado no era más que un veneno disfrazado. Alice decidió enfrentarse a sus propios demonios. Necesitaba saber qué había ocurrido realmente, no solo para comprender a su abuela, sino para liberarse de las cadenas del miedo y la desconfianza, que la mantenían atada. Pero mientras cavaba más profundamente, la traición no solo era un eco del ayer, sino un presente aterrador que podía consumirla. La línea entre lo que era verdad y lo que era mentira se desdibujaba en cada paso que daba. Todo apuntaba a un desenlace oscuro, y a medida que avanzaba, comprendió que la historia de su familia no era solo la suya. Era un peligroso juego de mentiras en el que cada movimiento tenía su peso. Con la vida y la verdad en juego, Alice sabía que tenía que encontrar el valor no solo para desentrañar la verdad, sino también para aceptar que tal vez el amor y la traición estaban más entrelazados de lo que jamás hubiera imaginado. Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice ficou paralisada por alguns instantes, o diário pendurado em suas mãos como um peso que a puxava para baixo.
O que mais teria sua avó escondido entre as páginas desgastadas? Ela queria saber, mas o medo a consumia. O passado parecia estar chamado por ela, ecoando seus segredos na brisa que soprava através das janelas. Um trovão distante ruiu e, de repente, a luz da sala piscou. O medo se transformou em uma energia elétrica que percorreu suas veias. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, um pressentimento. Alice decidiu que não poderia recuar. Com a respiração acelerada, continuou a folhear. As revelações sobre o amor proibido e os segredos familiares a atormentavam. Mas havia um aspecto mais sombrio. Algo em que ela não havia prestado atenção. Uma referência a um artefato, um colar que pertencia à sua avó. Segundo o diário, esse colar não era apenas uma joia, era um símbolo de um pacto, algo que a família jurou proteger a todo custo. Mas o que realmente significava? Alice decidiu procurar. Estava determinada a encontrar o colar. Ela se lembrou de que havia visto um baú no sótão, quando era criança. Sim, aquele. Velho baú empoeirado poderia ter algo a ver com isso. Com um nó na garganta, subiu as escadas, os passos ecoando em um silêncio palpável. Ao entrar no sótão, sentiu uma onda de nostalgia misturada com temor. O baú estava lá, escondido sob um pano sujo. E quando ela o abriu, a poeira dançou com a luz filtrada. E estava lá, o colar, reluzente sob a camada de sujeira. Assim que o puxou, um frio a percorreu, uma sensação de que algo não estava certo. Como se a própria casa estivesse observando. Logo depois, um ruído a fez sobressaltar. Ela virou-se, a mão ainda segurando a joia. A porta do sótão estava entreaberta e uma sombra lhe chamou a atenção. Alice viu Daniel parado ali, seu rosto pálido e tenso. Alice, ele sussurrou, a voz cheia de preocupação. O que você está fazendo aqui? Eu preciso entender, Daniel, ela respondeu, o coração disparado. Esse colar pode mudar tudo. Ele avançou lentamente, os olhos fixos no colar. Mas antes que pudesse tocar, um estalo ecoou. A lâmpada acima deles estourou, mergulhando o sótão em escuridão. Alice gritou, e Daniel a segurou. Na penumbra, sentiu o ambiente mudar. Uma brisa fria cruzou a sala, trazendo um odor de algo queimado. Temos que sair daqui, ele disse, puxando-a para perto. Mas Alice hesitou. Algo dentro dela queria resolver aquele mistério. O passado a chamava. Mas uma sirene distante começou a soar. O som era cortante. Daniel olhou em seus olhos, uma mistura de amor e medo. Alice, você não entende. Há coisas que você não sabe. About the family. Sobre a minha família, o que você sabe que eu não sei? A urgência em sua voz quase a fez gritar. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo veio da porta do sótão, e a escuridão pareceu tomar forma, uma sombra se aproximando. Com um movimento brusco, Daniel a arrastou para o lado. Alice, agora não é hora. E no instante seguinte, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente. Uma voz familiar emergiu da escuridão. Finalmente. Era a avó de Alice, ou pelo menos a figura já ausente dela. Sombras envolviam seu corpo. Agora que a verdade está prestes a ser revelada, tudo pode mudar. Alice ficou em choque. O que sua avó queria dizer? Qual verdade estava prestes a emergir? A presença papelada com segredos e memórias a sufocava. Daniel a olhou, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e determinação. O que eles fariam agora? O passado e o presente estavam colidindo. E as consequências
poderiam ser devastadoras. Qual era a verdadeira natureza do amor e da traição que os unia? E mais importante, quem eram realmente quando tudo desmoronasse? Alice sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava, mas uma parte dela temia o que descobriria. E com a escuridão se aproximando, faltava apenas um movimento para tudo se tornar claro, ou completamente irremediável. Alice ficou paralisada por alguns instantes, o diário pendurado em suas mãos como um peso que a puxava para baixo. O que mais teria sua avó escondido entre as páginas desgastadas? Ela queria saber, mas o medo a consumia. O passado parecia estar chamando por ela, ecoando seus segredos na brisa que soprava através das janelas. Um trovão distante ruiu e, de repente, a luz da sala piscou. O medo se transformou em uma energia elétrica que percorreu suas veias. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Um pressentimento. Alice decidiu que não poderia recuar. Com a respiração acelerada, continuou a folhear. As revelações sobre o amor proibido e os segredos familiares a atormentavam, mas havia um aspecto mais sombrio, algo em que ela não havia prestado atenção. Uma referência a um artefato, um colar que pertencia à sua avó. Segundo o diário, esse colar não era apenas uma joia. Era um símbolo de um pacto, algo que a família jurou proteger a todo custo. Mas o que realmente significava? Alice decidiu procurar. Estava determinada a encontrar o colar. Lembrou-se de que havia visto um baú no sótão quando era criança. Sim, aquele velho baú empoeirado poderia ter algo a ver com isso. Com um nó na garganta, subiu as escadas, os passos ecoando em um silêncio palpável. Ao entrar no sótão, sentiu uma onda de nostalgia misturada com temor. O baú estava lá, escondido sob um pano sujo. E quando ela o abriu, a poeira dançou com a luz filtrada. E estava lá, o colar reluzente sob a camada de sujeira. Assim que o puxou, um frio a percorreu, uma sensação de que algo não estava certo, como se a própria casa estivesse observando. Logo depois, um ruído a fez sobressaltar. Ela virou-se, a mão ainda segurando a joia. A porta do sótão estava entreaberta, e uma sombra lhe chamou a atenção. Alice viu Daniel parado ali, seu rosto pálido e tenso. Alice, ele sussurrou, a voz cheia de preocupação. O que você está fazendo aqui? Eu preciso entender, Daniel. Ela respondeu, o coração disparado. Esse colar pode mudar tudo. Ele avançou lentamente, os olhos fixos no colar. Mas, antes que pudesse tocar, um estalo ecoou. A lâmpada acima deles estourou, mergulhando o sótão em escuridão. Alice gritou e Daniel a segurou. Na penumbra, sentiu o ambiente mudar. Uma brisa fria cruzou a sala, trazendo um odor de algo queimado. Temos que sair daqui, ele disse, puxando-a para perto. Mas Alice hesitou. Algo dentro dela queria resolver aquele mistério. O passado a chamava. Mas uma sirene distante começou a soar. O som era cortante. Daniel olhou em seus olhos uma mistura de amor e medo. Alice, você não entende. Há coisas que você não sabe sobre a família. Sobre a minha família? O que você sabe que eu não sei? A urgência em sua voz quase a fez gritar. Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo veio da porta do sótão, e a escuridão pareceu tomar forma. Uma sombra se aproximando. Com um movimento brusco, Daniel a arrastou para o lado. Alice, agora não é hora.
E no instante seguinte, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente. Uma voz familiar emergiu da escuridão. Finalmente. Era a avó de Alice, ou pelo menos a figura já ausente dela. Sombras envolviam seu corpo. Agora que a verdade está prestes a ser revelada, tudo pode mudar. Alice ficou em choque. O que sua avó queria dizer? Qual verdade estava prestes a emergir? A presença polpuda de segredos e memórias a sufocava. Daniel a olhou, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e determinação. O que eles fariam agora? O passado e o presente estavam colidindo, e as consequências poderiam ser devastadoras. Qual era a verdadeira natureza do amor e da traição que os unia? E mais importante, quem eram realmente? Quando tudo desmoronasse, no meio da confusão, uma terceira figura surgiu das sombras. Uma mulher alta, com um vestido branco desgastado e cabelos grisalhos. Tinha um olhar intenso e penetrante, como se pudesse ver através da alma de cada um deles. Sou eu, a verdadeira guardiã dos segredos, disse ela, sua voz cruzando o espaço como um relâmpago. Foi então que Alice reconheceu o rosto dela. Era a irmã gêmea da sua avó, alguém que todos acreditavam ter desaparecido. Daniel passou a mão pelo cabelo, tentando processar a revelação. Mas como isso é possível? Sua voz era um sussurro. A verdade que você busca, Alice, continuou a mulher com um sorriso enigmático, é mais sombria do que você imagina. Sua avó não era a única com segredos. O colar não apenas une essas histórias, ele sela um pacto de proteção que envolve vidas e mortes. E agora, se você não fizer a escolha certa, os erros do passado podem se repetir. O chão pareceu tremer sob os pés de Alice. Seu coração batia tão forte que quase gritou. As consequências de suas investigações agora se tornavam uma questão de vida ou morte. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua família, sobre Daniel, estava prestes a desmoronar. O que mais ela teria que sacrificar para descobrir a verdade? E quem ela realmente era? Em meio a tudo isso, as sombras dançavam ao redor e a verdade o cercava, prestes a ser revelada, mas a um custo que eles ainda não podiam imaginar. Alice observou a figura da irmã gêmea de sua avó. O ar estava pesado com segredos que atravessavam gerações. Sua mente girava, mas a mulher diante dela não parecia ameaçadora. Em vez disso, havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se estivesse carregando um fardo inigualável. Você precisa saber a verdade, Alice, ela disse, cada palavra vibrando com urgência. Mas antes que Alice pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio do sótão, vindo do fundo da casa. Era um som que congelou seu sangue. O que foi isso? Daniel perguntou, seu rosto paleando de medo. As sombras ao redor pareciam se agitar, e a luz começou a piscar erraticamente, como se a própria casa estivesse viva. Alice, com o coração acelerado, afirmou que precisava investigar. A mulher que afirmava ser a irmã de sua avó assentiu, sua expressão intensificando-se. Não perca tempo. A verdade precisa ser revelada agora, ou a sombra do passado consumirá todos nós. Mas o que você quer dizer com isso? Alice quase gritou, sua mente em frangalhos entre o medo e a curiosidade. A mulher inclinou-se mais perto, e sua voz soou quase como um sussurro. O colar que você encontrou é a chave. Não é apenas um símbolo de proteção. É um portal. E agora que ele foi tocado, forças que estavam adormecidas estão sendo despertadas. Antes que pudesse processar tudo, o grito se repetiu, mais alto,
ecoando pelas paredes da casa. Era inconfundível. Era a voz da mãe de Alice. Mãe? Alice correu para a escada, mas Daniel a agarrou pelo braço. Espere, não vá sozinha. Desesperada, Alice se desvencilhou de seu aperto. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Ela desceu correndo as escadas, cada batida de seu coração ressoando em sua mente. A casa parecia se transformar em um labirinto, os corredores se estendendo, como se estivessem se ajustando, protegendo segredos. Na cozinha, a luz estava apagada. Ouvi um barulho inesperado, um arranhar de algo pesado contra o chão. Alice hesitou na entrada, a respiração presa na garganta. Mãe, ela chamou, e apenas a escuridão respondeu. E então, de repente, a luz da geladeira se acendeu, revelando uma cena grotesca. Sua mãe, ajoelhada no chão, segurando uma faca ensanguentada. Seus olhos perdidos em um abismo de desespero. No canto da sala, próximo a um desenho de infância, uma figura caída. Uma pequena caixa de música, aberta, suas notas desafinadas ecoando no ar. Não! O que aconteceu? Alice sussurrou, um nó se formando em seu estômago. A mulher na sombra da porta se moveu mais perto, agora iluminada pela luz fria da cozinha. Ela tinha o mesmo olhar de paixão e pena que Alice havia visto em sua avó, mas havia algo mais. Um reconhecimento sombrio. Você precisa entender, Alice. Sua mãe fez uma escolha. Uma escolha que mudaria tudo. E agora ela está pagando o preço. As palavras da mulher soaram como um golpe. Como assim? O que exatamente houve? E o mais importante, por que a sua mãe tinha algo a ver com o colar? Uma avalanche de questionamentos inundou sua mente. Por que você nunca contou isso? Por que minha avó nunca falou? Alice olhou para Daniel, que estava paralisado, incapaz de processar o horror à sua frente. O que era real? O que era apenas uma ilusão? A tensão no ar era palpável, e a escuridão da casa parecia engoli-los. O passado estava explodindo em seu rosto, e antes que pudesse segurar suas emoções, sua mãe começou a levantar a cabeça, um sorriso torto nos lábios manchados de sangue. Finalmente, Alice, agora você entende. E no instante seguinte, com um movimento brusco, sua mãe lançou a faca na direção da irmã gêmea, que parecia uma sombra através da luz. Um grito feroz ecoou, estilhaçando o silêncio da casa. A cena se desenrolando em câmera lenta. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? O terceiro membro desta história estava prestes a cair, e o que sobrou poderia significar vida ou morte para todos eles. E no meio da confusão, uma coisa era clara. A verdade que estava prestes a ser revelada, seus olhos, como se estivesse carregando um fardo inigualável. Você precisa saber a verdade, Alice, ela disse, cada palavra vibrando com urgência. Mas antes que Alice pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio do sótão, vindo do fundo da casa. Era um som que congelou seu sangue. O que foi isso? Daniel perguntou, seu rosto pálido de medo. As sombras ao redor pareciam se agitar, e a luz começou a piscar erraticamente, como se a própria casa estivesse viva. Alice, com o coração acelerado, afirmou que precisava investigar. A mulher que afirmava ser a irmã de sua avó assentiu, sua expressão intensificando-se. Não perca tempo. A verdade precisa ser revelada agora, ou a sombra do passado consumirá todos nós. Mas o que você quer dizer com isso? Alice quase gritou,
sua mente em frangalhos entre o medo e a curiosidade. A mulher inclinou-se mais perto, e sua voz soou quase como um sussurro. O colar que você encontrou é a chave. Não é apenas um símbolo de proteção, é um portal. E agora que lhe foi tocado, forças que estavam adormecidas estão sendo despertadas. Antes que pudesse processar tudo, o grito se repetiu mais alto, ecoando pelas paredes da casa. Era inconfundível. Era a voz da mãe de Alice. Mãe! Alice correu para a escada, mas Daniel a agarrou pelo braço. Espere, não vá sozinha. Desesperada, Alice se desvencilhou do seu aperto. Eu preciso saber o que aconteceu com ela. Ela desceu correndo as escadas, cada batida de seu coração ressoando em sua mente. A casa parecia se transformar em um labirinto, os corredores se estendendo, como se estivessem se ajustando, protegendo os segredos. Na cozinha, a luz estava apagada. Ouviu um barulho inesperado, um arranhar de algo pesado contra o chão. Alice hesitou na entrada, a respiração presa na garganta. Mãe, ela chamou, e apenas a escuridão respondeu. E então, de repente, a luz da geladeira se acendeu, revelando uma cena grotesca. Sua mãe, ajoelhada no chão, segurando uma faca ensanguentada. Seus olhos perdidos em um abismo de desespero. No canto da sala, próximo a um desenho de infância, uma figura caída. Uma pequena caixa de música aberta, suas notas desafinadas ecoando no ar. Não, que aconteceu? Alice sussurrou, um nó se formando em seu estômago. A mulher na sombra da porta se moveu mais perto, agora iluminada pela luz fria da cozinha. Ela tinha o mesmo olhar de paixão e pena que Alice havia visto em sua avó. Mas havia algo mais, um reconhecimento sombrio. Você precisa entender. Alice, sua mãe fez uma escolha que me daria tudo, e agora ela está pagando o preço. As palavras da mulher soaram como um golpe. Como assim? O que exatamente houve? E o mais importante, por que a sua mãe tinha algo a ver com o colar? Uma avalanche de questionamentos inundou sua mente. Por que você nunca contou isso? Por que minha avó nunca falou? Alice olhou para Daniel, que estava paralisado, incapaz de processar o horror à sua frente. O que era real? O que era apenas uma ilusão? A tensão no ar era palpável, e a escuridão da casa parecia engoli-los. O passado estava explodindo em seu rosto, e antes que pudesse segurar suas emoções, sua mãe começou a levantar a cabeça, um sorriso torto nos lábios manchados de sangue. Finalmente, Alice, agora você entende. E no instante seguinte, com um movimento brusco, sua mãe lançou a faca na direção da irmã gêmea, que parecia uma sombra através da luz. Um grito feroz ecoou, estilhaçando o silêncio da casa. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. Em vez de um impacto mortal, a irmã de sua avó, em um movimento rápido, desviou e segurou a faca com força, seus olhos brilhando como se contivessem um poder oculto. Você não pode fazer isso, não agora! A mulher gritou, e foi então que a lua cheia, visível pela janela da cozinha, iluminou uma marca estranha em seu braço, um símbolo que parecia pulsar com vida própria. Isso não é apenas sobre você, Alice, gritou sua mãe, agora com uma voz que quase não parecia dela. Esse colar, ele não é só um artefato, é uma parte de nós, de tudo o que nós somos. Alice ficou paralisada, seus sentidos em conflito. Sua mãe, a figura que ela conhecia, estava mudando, se desintegrando em algo que ela não reconhecia. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz quase sem som. Você precisa decidir, Alice. A herança que você carrega não é só sobre família. É uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. E quem somos nós para quebrar isso? A irmã de sua avó falou, a tensão crescendo,
enquanto as palavras heavy pulsavam no ar. E nesse momento, Alice entendeu. Tudo o que ela acreditava saber sobre sua linhagem, sobre quem eram sua mãe e sua avó, estava prestes a desmoronar. A verdade não estava apenas escondida nos segredos de sua família, mas sim dentro de sua própria identidade. Ela era a chave. A luz da cozinha começou a falhar e uma corrente de energia percorreu a sala. A caixa de música parou de tocar e a casa se calou. Em um instante, uma escolha se apresentou diante dela, um abismo de incertezas. O que ela decidiria mudaria tudo, e não havia como voltar atrás. Alice observou a figura da irmã gêmea de sua avó. O ar estava pesado com segredos que atravessavam gerações. Sua mente girava, mas a mulher diante dela não parecia ameaçadora. Em vez disso, havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se estivesse carregando um fardo inigualável. Você precisa saber a verdade, Alice, ela disse, cada palavra vibrando com urgência. Mas antes que Alice pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio do sótão, vindo do fundo da casa. Era um som que congelou seu sangue. «Que foi isso?» Daniel perguntou, seu rosto pálido de medo. As sombras ao redor pareciam se agitar e as luzes começaram a piscar erráticamente, como si la propia casa estuviese viva. Alice, con el corazón acelerado, afirmó que precisaba investigar. A mujer que alegaba ser hermana de su abuela asentió, su expresión intensificándose. No pierdas tiempo. La verdad debe revelarse ahora, o la sombra del pasado nos consumirá a todos. ¿Pero qué quieres decir con eso? Alice casi gritó, su mente en frangallos entre un miedo y a curiosidad. A mujer inclinóse más cierto, y su voz soó casi como un susurro. El collar que encontraste es la clave. No es solo un símbolo de protección, es un portal. Y ahora que ha sido tocado, fuerzas que estaban adormecidas están siendo despertadas. Antes que pudiese procesar todo, un grito se repitió, más alto, ecoando pelas paredes de casa. Era inconfundível. Era a voz da sua mãe. Mamá! Alice correu para a escada, mas Daniel agarrou pelo braço. Espera, não vaya sola. Desesperada, Alice se desvencilhou de seu aperto. Necessito saber, que lhe passou? Ela desceu correndo as escadas, cada batida de seu coração ressoando em sua mente. A casa parecia se transformar em um labirinto, os corredores se estendendo, como se estivessem se ajustando, protegendo segredos. Na cozinha, a luz estava apagada. Ouviu um barulho inesperado, um arranhar de algo pesado contra o chão. Alice hesitou na entrada, a respiração presa na garganta. Mamá! Ela chamou e apenas a escuridão respondeu. E então, de repente, a luz da geladeira se acendeu, revelando uma cena grotesca. Sua mãe, ajoelhada no chão, segurando uma faca ensanguentada. Seus olhos, perdidos em um abismo de desespero. No canto da sala, próximo. Há um desenho de infância. Uma figura caída. Uma pequena caixa de música, aberta. Suas notas desafinadas ecoando no ar. No, que passou? Alice sussurrou, um nó se formando em seu estômago. A mulher na sombra da porta se moveu mais perto, agora iluminada pela luz fria da cozinha. Ela tinha o mesmo olhar de paixão e pena que Alice havia visto em sua avó, mas havia algo mais, um reconhecimento sombrio. Necesitas entender, Alice. Tu madre hizo una elección que cambiaría todo, e agora está pagando el precio. As palavras da mulher soaram como um golpe. Alice sentiu a cabeça girar. ¿Por que nunca dijiste nada? ¿Por que minha abuela nunca hablou? Olhou para Daniel,
que estava paralisado, incapaz de processar o horror à sua frente. O que era real? O que era apenas uma ilusão? A tensão no ar era palpável, e a escuridão da casa parecia engoli-los. O passado estava explodindo em seu rosto, e antes que pudesse segurar suas emoções, sua mãe começou a levantar a cabeça, um sorriso torto nos lábios manchados de sangue. Finalmente, Alice, agora entiendes. E no instante seguinte, com um movimento brusco, sua mãe lançou a faca na direção da irmã gêmea, que parecia uma sombra através da luz. Um grito feroz ecoou, estilhaçando o silêncio da casa. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. Em vez de um impacto mortal, a irmã de sua avó, em um movimento rápido, desviou e segurou a faca com força, seus olhos brilhando como se contivessem um poder oculto. «No puedes hacer eso, no ahora!» A mulher gritou, e foi então que a lua cheia, visível pela janela da cozinha, iluminou. Uma marca estranha em seu braço, um símbolo que parecia pulsar com vida própria. «Esto no es solo sobre ti, Alice!» gritou sua mãe, agora com uma voz que quase não parecia dela. «Esse collar no es solo un artefacto, es una parte de nosotros, de todo lo que somos». Alice ficou paralisada, seus sentidos em conflito. A verdade que estava prestes a se revelar não era apenas sobre despejar segredos familiares, mas algo mais vasto. Algo que tocava o destino da própria essência dela. A luz da cozinha começou a falhar, e uma corrente de energia percorreu a sala. A caixa de música parou de tocar, e a casa se calou. Em um instante, uma escolha se apresentou diante dela, um abismo de incertezas. O que ela decidiria mudaria tudo, e não havia como voltar atrás. Toda a verdade que Alice acreditava conhecer parecia prestes a desmoronar. A irmã da avó esboçou um sorriso enigmático. «Esto va más allá de ti, querida. Ahora todo está conectado. La decisión que tomes no solo te afectará a ti, sino a todos los que amas». Alice ficou em estado de choque. O que isso significava? Qual era o verdadeiro papel dela nessa história? A cada resposta que buscava, novas perguntas surgían. Y no fundo de su corazón, ela sabía que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que poderia acontecer enseguida? Alice ficou paralisada, seus pensamientos girando enquanto a cena grotesca de sua mãe se desenrolava diante dela. Com a faca na mão, que iluminou não apenas o chão da cozinha, mas a escuridão que envolvia sua família. O perfume de sangue e dor pairava no ar. Era real, mais do que qualquer pesadelo, já vivido. A voz dela soou como um eco, perdida na confusão. A mão de Daniel estava firme em seu braço, mas a força dele não era suficiente para mantê-la parada. O que está acontecendo? O que você fez? Alice não sabia se estava mais assustada pela cena ou pela estranha calma em seu interior. Sua mãe virou lentamente a cabeça, o olhar perdido, brilhando com uma mistura de desespero e algo mais. Finalmente, Alice. Agora você entende. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um trovão na mente dela. Havia algo mais, algo obscuro, que pulsava entre elas. A irmã gêmea de sua avó, à sombra da cozinha, deslizou para a frente, como uma figura de um filme de terror. No, esto não deveria estar passando. Sua voz se elevou, mas não foi somente um desespero. Havia uma força, uma determinação nas palavras dela. Alice olhou para a faca, para a mãe, para a mulher que parecia uma promessa de respostas. Isso é o que você queria? O que isso significa? Sua voz falhou enquanto elas a rodeavam. A tensão crescia.
Cada segundo parecia se arrastar. Cada respiração se tornava um peso. E então, tudo implodiu em um instante. Com um movimento rápido, sua mãe lançou a faca em direção à figura da irmã. O ar ficou tenso, e tempo pareceu parar. Mas a mulher não apenas desviou. Ela replicou o movimento, segurando a lâmina na direção da mãe de Alice. Você não pode. Não esta noite. Um grito cortou a escuridão da casa, irrompendo do fundo do passado. Era uma mulher, alguém que Alice reconheceria de qualquer lugar. A avó dela. Não a imagem suave que ela conheceu, mas uma versão mais jovem, com expressão intensa e cheia de vida. Detenham-se! Ela entrou na sala e um brilho indescritível iluminou seu olhar. A tensão do ambiente quase ficou palpável. Você não deveria ter acordado, madre, disse a irmã, recuando enquanto sua avó se aproximava. Você não sabe o que está em jogo. Então, as luzes da casa piscaram violentamente. O ambiente tremeu e uma explosão de energia fez o chão vibrar. Uma sombra emergiu da escuridão, uma figura monstruosa. Chegou a hora, ressoou uma voz que parecia se arrastada pelo mais profundo buraco do tempo. O que apareceu era horrendo. Era uma mistura de figuras familiares, rostos que Alice reconhecia, mas em suas formas mais obscuras. Eram os fantasmas dos passados não resolvidos, cada um deles guardando segredos que nunca deveriam vir à luz. Uma palidez a envolveu, a frieza da verdade começando a descer como um manto sobre seu coração. Agora você vê, querida, gritou sua mãe, como se finalmente exaurida da luta. Isso nunca foi apenas sobre nós. É uma maldição, um ciclo que precisa ser quebrado. E agora é você quem deve decidir. Alice se sentiu como uma marionete, segurando as cordas da própria vida em suas mãos. Por quê? O que exatamente ela tinha que decidir? E mais assustador, qual seria o preço dessa escolha? O tempo parecia acelerar, enquanto os rostos sombrios a cercavam, a murmúria de segredos ecoando em seu ouvido. O labirinto da história se tornava cada vez mais intricado, e no fundo de seu ser, Alice percebeu uma verdade assustadora. O jogo da traição e do amor não era apenas o dela. Era um ciclo interminável. Aquilo tudo poderia acabar em desastre ou talvez na chance de um novo começo. Você é a chave, Alice, a irmã da avó sussurrou. Mas que chave será você? A do amor ou a da traição? Com o coração acelerado, ela se preparou para o impacto de suas escolhas, a dúvida pairando como uma nuvem escura. Havia uma escolha crucial diante dela, e o eco da verdade passava lentamente por suas veias. O que ela faria em seguida mudaria tudo, para sempre. Alice ficou paralisada, seus pensamentos girando enquanto a cena grotesca da sua mãe se desenrolava diante dela. Com a faca na mão, que iluminava não apenas o chão da cozinha, mas a escuridão que envolvia sua família. O perfume de sangue e dor pairava no ar. Era real, mais do que qualquer pesadelo já vivido. Mamá! A voz dela soou como um eco, perdida na confusão. A mão de Daniel estava firme em seu braço, mas a força dele não era suficiente para mantê-la parada. Que está passando? Que insiste? Sua mãe virou lentamente a cabeça, o olhar perdido, brilhando com uma mistura de desespero e algo mais. Finalmente, Alice, agora entiendes. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um trovão na mente dela. Havia algo mais, algo obscuro, que pulsava entre elas. A irmã gêmea de sua avó, a sombra da cozinha.
Deslizou para a frente, como uma figura de um filme de terror. No, no, no. Isto não deveria estar passando. Sua voz se elevou, mas não foi somente um desespero. Havia uma força, uma determinação nas palavras dela. Alice olhou para a faca, para a mãe, para a mulher que parecia uma promessa de respostas. «És isto, Lo? ¿Qué querías? ¿Qué significa esto?» Sua voz falhou enquanto elas a rodeavam. A tensão crescia. Cada segundo parecía se arrastrar, cada respiración se tornando un peso. Y entonces todo implodió en un instante. Con un movimiento rápido, su amai lanzó la faca en dirección a figura de hermana. O ar ficó tenso, y el tiempo pareció parar. Mas a la mujer no apenas desvió, ella replicó el movimiento, segurando la lámina en la dirección del padre de Alice. «No puedes hacer eso. No ahora», a mujer gritó, y fue entonces que la luna cheia, visible pela janela da cozinha, iluminó una marca extraña en su brazo, un símbolo que parecía pulsar con vida propia. «Esto no es solo sobre ti, Alice», gritó su amai, agora con una voz que casi no parecía dela. «Ese colar no es solo un artefacto, es una parte de nosotros, de todo lo que somos». Alice ficó paralizada, con sus sentidos confusos. La verdad que estaba prestes a se revelar no era apenas sobre despejar segredos familiares, mas algo más vasto. Entonces un grito cortó el silencio, una voz conocida que ecoó por la casa. Era la abuela de ella. «Basta, ya he tenido suficiente de esto». La imagen de su abuela, más joven y llena de vida, emergió de las sombras, trayendo con ella una onda de reconocimiento. Mas o que colocó a Alice en pánico fue o brillo nos olhos da avó, un brillo que carregaba una mistura de tristeza y furia. «Acho que você finalmente encontró a verdade, querida», disse a avó, con un sorriso enigmático. «Mas o que você não sabe é que a escolha não está apenas em suas mãos. Você pode ser a chave, mas também pode ser o fim de tudo». Alice sentiu o chão tremer abaixo de seus pés, a intensidade das palavras a engolindo. «No, que quieres decir com isso?» As sombras na cozinha começaram a se agitar, como se fossem entidades dançando entre a luz e a escuridão, enquanto a tensão aumentava. Então, de repente, um estrondo ecoou, e as luzes começaram a piscar freneticamente. E em meio ao caos, um som, uma porta rangendo, uma sombra se movendo na entrada da cozinha. Um homem surgiu, sua face obscura e ameaçadora. Os olhos dele eram conhecidos, mas algo estava errado. Alice se lembrou dele como Daniel, mas algo em sua expressão dizia que ele não era mais o mesmo. «Como puderam me deixar fora da conversa?» Daniel disse, com uma voz que parecia ecoar de um lugar distante. As palavras eram frias e calculadas, muito diferentes da afeição que ele sempre demonstrou por Alice. «Eu sou parte disso. Não esqueçam. Minha linhagem também guarda segredos que vocês não imaginam». Alice mal podia respirar com o que estava vendo. O coração dela começou a disparar, enquanto a verdade se formava diante dela como um quebra-cabeça distorcido. «Que estás dizendo, Daniel?» Mas ele apenas sorriu de uma maneira que gelou o sangue dela. «Sim, estou mais perto do que você pensa. A ligação que temos vai além do que você imagina. E você, Alice, está no meio de tudo isso». O tempo parou novamente, cada um enfrentando suas próprias revelações. A verdade do amor e da traição agora tangia as vidas de todos ali presentes, e a pergunta pairava no ar como um veneno. O que eles realmente eram uns para os outros? A tensão explodiu de maneira estrondosa. O proporciona da revelação ressaltando um dilema opressivo. O que eles fariam a seguir? O passado e o presente se entrelaçavam em um abraço mortal, pronto para arrebatar tudo de uma só vez.
E na gravidade desse aviso, Alice percebeu que nem todos os segredos estavam destinados a serem revelados. Alice ficou paralisada, seus pensamentos girando, enquanto a cena grotesca da sua mãe se desenrolava diante dela. Com a faca na mão, que iluminava não apenas o chão da cozinha, mas a escuridão que envolvia sua família. O perfume de sangue e dor pairava no ar. Era real, mais do que qualquer pesadelo já vivido. Mamá? A voz dela soou como um eco, perdida na confusão. A mão de Daniel estava firme em seu braço, mas a força dele não era suficiente para mantê-la parada. Que está passando? Que hiciste? Sua mãe virou lentamente a cabeça, olhar perdido, brilhando com uma mistura de desespero e algo mais. Finalmente, Alice, a hora entendes. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um trovão na mente dela. Havia algo mais, algo obscuro, que pulsava entre elas. A irmã gêmea de sua avó, a sombra da cozinha, deslizou para a frente, como uma figura de um filme de terror. No, isto não deveria estar passando. Sua voz se elevou. Mas não foi somente o desespero. Havia uma força, uma determinação nas palavras dela. Alice olhou para a faca, para a mãe, para a mulher que parecia uma promessa de respostas. ¿Es esto lo que querias? Que significa isto? Sua voz falhou enquanto elas a rodeavam. A tensão crescia. Cada segundo parecia se arrastar, cada respiração se tornando um peso. E, então, tudo implodiu em um instante. Com um movimento rápido, sua mãe lançou a faca em direção à figura da irmã. O ar ficou tenso, e o tempo pareceu parar. Mas a mulher não apenas desviou, ela replicou o movimento, segurando a lâmina na direção da mãe de Alice. «No puedes hacer eso, no ahora!» A mulher gritou, e foi então que a lua cheia, visível pela janela da cozinha, iluminou uma marca estranha em seu braço, um símbolo que parecia pulsar com vida própria. «Esto no es solo sobre ti, Alice!» gritou sua mãe, agora com uma voz que quase não parecia dela. «Esse collar no es solo un artefacto, es una parte de nosotros, de todo lo que somos». Alice ficou paralisada, com seus sentidos confusos. A verdade que estava prestes a se revelar não era apenas sobre despejar segredos familiares, mas algo mais vasto. Então, um grito cortou o silêncio, uma voz conhecida que ecoou pela casa. Era a avó dela. «Basta, ya tenido suficiente de esto!» A imagem de sua avó, mais jovem e cheia de vida, emergiu das sombras trazendo com ela uma onda de reconhecimento. Mas o que colocou Alice em pânico foi o brilho nos olhos da avó. Um brilho que carregava uma mistura de tristeza e fúria. «Acho que você finalmente encontrou a verdade, querida», disse a avó, com um sorriso enigmático. «Mas o que você não sabe é que a escolha não está apenas em suas mãos. Você pode ser a chave, mas também pode ser o fim de tudo». Alice sentiu o chão tremer abaixo de seus pés, a intensidade das palavras a engolindo. «No, que queres dizer com isso?» As sombras na cozinha começaram a se agitar, como se fossem entidades, dançando entre a luz e a escuridão, enquanto a tensão aumentava. Então, de repente, um estrondo ecoou e as luzes começaram a piscar freneticamente. E em meio ao caos, um som. Uma porta rangendo, uma sombra se movendo na entrada da cozinha. Um homem surgiu, sua face obscura e ameaçadora. Os olhos dele eram conhecidos, mas algo estava errado. Alice se lembrou dele como Daniel, mas algo em sua expressão dizia que ele não era mais o mesmo. «Como puderam me deixar fora da conversa?» Daniel disse, com uma voz que parecia ecoar de um lugar distante. As palavras eram frias e calculadas, muito diferentes da afeição que ele sempre demonstrou por Alice. «Eu sou parte disso, não esqueçam. Minha linhagem também guarda segredos que vocês não imaginam». Alice mal podia respirar com o que estava vendo.
O coração dela começou a disparar, enquanto a verdade se formava diante dela como um quebra-cabeça distorcido. Que estás dizendo? Daniel? Mas ele apenas sorriu de uma maneira que gelou o sangue dela. Sim, estou mais perto do que você pensa. A ligação que temos vai além do que você imagina. E você, Alice, está no meio de tudo isso. O tempo parou novamente, cada um enfrentando suas próprias revelações. A verdade do amor e da traição agora tangia as vidas de todos ali presentes, e a pergunta pairava no ar como um veneno. O que eles realmente eram uns para os outros? Alice virou a cabeça, e em meio à agitação, notou as paredes da cozinha se contorcendo. Assim como a realidade começava a desvanecer, o cheiro do sangue flutuava e em um instante, a lâmina da faca que a mãe segurava explodiu em luz, criando uma onda de brilho que atravessou o espaço escuro. Daniel gritou, e as luzes piscando revelaram um morrendo mosaico de rostos, sombras de vidas passadas, gritando, clamando por justiça. No! Alice gritou, a dor estourando em sua cabeça. A verdade que ela desejava conhecer parecia agora mais aterradora do que qualquer mistério. Basta! E com esse grito, uma onda de força inesperada a envolveu. Daniel e a irmã de sua avó foram jogados para trás e por um breve momento tudo ficou em silêncio. As sombras recuaram e com isso a faceta de Daniel começou a mudar. O que parecia ser seu amor agora se transformava em algo sombrio. Ele avançou na direção dela com um sorriso cruel. Agora você entende, Alice. Você nunca teve controle sobre isso. Você sempre foi apenas uma peça nesse jogo. A verdadeira extensão da traição começou a assolar Alice. Não à toa o colar, que parecia um símbolo de proteção, agora ressoava como uma armadilha. E a irmã de sua avó, agora revelada como uma guardiã dos segredos, olhava como uma mistura de pena e compreensão. Você precisa decidir, mas nunca será simples. Alice se sentiu presa entre a escolha de proteger sua família ou se desvincular do que a aprisionava. O peso da decisão a esmagava. E enquanto a luz da cozinha flicker se tornou uma penumbra, uma verdade mais sombria, a cena grotesca da sua mãe se desenrolava diante dela. Com a faca na mão, que iluminava não apenas o chão da cozinha, mas a escuridão que envolvia sua família. O perfume de sangue e dor pairava no ar. Era real, mais do que qualquer pesadelo já vivido. Mamá! A voz dela soou como um eco, perdida na confusão. A mão de Daniel estava firme em seu braço, mas a força dele não era suficiente para mantê-la parada. Que está passando? Que hiciste? Sua mãe virou lentamente a cabeça, o olhar perdido, brilhando com uma mistura de desespero e algo mais. Finalmente, Alice, agora entendes. As palavras saíram como um sussurro, mas soaram como um trovão na mente dela. Havia algo mais, algo obscuro, que pulsava entre elas. A irmã gêmea de sua avó, a sombra da cozinha, deslizou para a frente, como uma figura de um filme de terror. No, no, no. Esto não deveria estar passando. Sua voz se elevou, mas não foi somente um desespero. Havia uma força, uma determinação nas palavras dela. Alice olhou para a faca, para a mãe, para a mulher que parecia uma promessa de respostas. ¿Es isto lo que querias? Que significa isto? Sua voz falhou enquanto elas a rodeavam. A tensão crescia. Cada segundo parecia se arrastar, cada respiração se tornando um peso. E então tudo implodiu em um instante. Com um movimento rápido, sua mãe lançou a faca em direção à figura da irmã. O ar ficou tenso e o tempo pareceu parar. Mas a mulher não apenas desviou.
ela replicou o movimento, segurando a lâmina na direção da mãe de Alice. «No puedes hacer eso. No ahora!» A mulher gritou, e foi então que a lua cheia, visível pela janela da cozinha, iluminou uma marca estranha em seu braço, um símbolo que parecia pulsar com vida própria. «Esto no é sobre ti, Alice», gritou sua mãe, agora com uma voz que quase não parecia dela. «Esse collar não é solo um artefacto, é uma parte de nosotros, de todo lo que somos». Alice ficou paralisada, com seus sentidos confusos. A verdade que estava prestes a se revelar não era apenas sobre despejar segredos familiares, mas algo mais vasto. Então, um grito cortou o silêncio, uma voz conhecida que ecoou pela casa. Era a avó dela. «Basta, já he tenido suficiente de esto!» A imagem de sua avó, mais jovem e cheia de vida, emergiu das sombras, trazendo com ela uma onda de reconhecimento. Mas o que colocou Alice em pânico foi o brilho nos olhos da avó, um brilho que carregava uma mistura de tristeza e fúria. «Acho que você finalmente encontrou a verdade, querida», disse a avó, com um sorriso enigmático. «Mas o que você não sabe é que a escolha não está apenas em suas mãos. Você pode ser a chave, mas também pode ser o fim de tudo». Alice sentiu o chão tremer abaixo de seus pés, a intensidade das palavras a engolindo. «No, que quieres decir com isso?» As sombras na cozinha começaram a se agitar, como se fossem entidades, dançando entre a luz e a escuridão, enquanto a tensão aumentava. Então, de repente, um estrondo ecoou e as luzes começaram a piscar freneticamente. E em meio ao caos, um som, uma porta rangendo, uma sombra se movendo na entrada da cozinha. Um homem surgiu, sua face obscura e ameaçadora. Os olhos dele eram conhecidos, mas algo estava errado. Alice se lembrou dele como Daniel, mas algo em sua expressão dizia que ele não era mais o mesmo. «Como puderam me deixar fora da conversa?» Daniel disse, com uma voz que parecia ecoar de um lugar distante. As palavras eram frias e calculadas, muito diferentes da afeição que ele sempre demonstrou por Alice. «Eu sou parte disso. Não esqueçam. Minha linhagem também guarda segredos que vocês não imaginam». Alice mal podia respirar com o que estava vendo. O coração dela começou a disparar enquanto a verdade se formava diante dela como um quebra-cabeça distorcido. «Que estás dizendo?» Daniel, mas ele apenas sorriu de uma maneira que gelou o sangue dela. «Sim, estou mais perto do que você pensa. A ligação que temos vai além do que você imagina. E você, Alice, está no meio de tudo isso». O tempo parou novamente, cada um enfrentando suas próprias revelações. A verdade do amor e da traição agora tangia as vidas de todos ali presentes, e a pergunta pairava no ar como um veneno. O que eles realmente eram uns para os outros? Mas a reviravolta estava prestes a explodir no ar como um fogo de artifício. A irmã da avó, com um olhar súbito, gritou: «Detenham-se! Daniel, você não sabe o que está fazendo». A expressão dela se tornou de pânico ao olhar para ele. «Você não tem direito. Você não é quem pensa que é». Um silêncio profundo tomou conta da sala, e as luzes da cozinha começaram a piscar freneticamente, como se estivessem respondendo à tensão no ar. Daniel hesitou, mas então uma sombra mais profunda piscou em seus olhos. «Como você sabe? Eu sou a conexão que falta, o elo perdido, sua mãe e eu». E enquanto falava, a voz dele mudou, como se outra presença tivesse dominado seu corpo. «Você não pode simplesmente derrubar o jogo. O mundo se quebra». A visão de Alice começou a se distorcer, e a verdade começou a surgir.
A ideia de que Daniel era parte desse dilema desde o começo chocou seu coração. Como ele se envolveu nisso? Quem eres? Que é isso? E sem aviso, uma luz intensa explodiu, preenchendo todo o espaço. E o que parecia ser Daniel foi deslocado. Ao invés disso, uma figura antiga e digna surgiu. Eu sou a ligação, a voz dos que vieram antes. A verdade que você procura é mais terrível do que você imagina. O pânico nascia em Alice, enquanto a sombra daquele ser profundo tornava-se mais tangível. Cada respiração parecia cortar, e em um instante ela entendeu. A culpa, o desprezo e o amor estavam interligados em um ciclo sombrio que se repetia mais do que alguém poderia imaginar. As últimas palavras de sua mãe pairaram. Você deve decidir, Alice. E antes que pudesse escolher ou encontrar a resposta, a luz se apagou, mergulhando todos no escuro. E, enquanto a verdade se perdia nas sombras, o único eco era a fragorosa pergunta no ar. Você realmente deseja saber quem você é? As opções diante dela se desvaneceram à medida que a escuridão a engolia, deixando um rastro de dúvidas e incertezas. Todos ali, paralisados pelo mesmo medo, percebendo que o destino que iam enfrentar era mais aterrador do que qualquer um deles tinha imaginado.